Educar não é uma tarefa fácil e os filhos não vêm com manual. Quem dera, né? Quem é pai, mãe, se os filhos viessem com manuais, mas não existe. É claro que há algumas características, algumas questões referentes às fases que podem nos ajudar na organização das nossas estratégias parentais. Mas os filhos são diferentes em relação a temperamentos, características, interesses e personalidades. Avaliar estilo parental também não é uma tarefa fácil ao psicólogo. Hoje nós vamos falar sobre esse instrumento, o inventário de estilos parentais. Esse instrumento tem 3 possibilidades. O filho responder sobre os estilos parentais dos seus pais e cada pai e mãe, fazer a autoavaliação. Esse instrumento pode nos ajudar enquanto profissionais da saúde e da educação, enquanto profissionais da psicologia, para avaliar e intervir em relação aos pais, compreendendo que essa relação pode favorecer o desenvolvimento de comportamentos sociais e antissociais dos filhos. O instrumento tem sido utilizado também para treinamento dos pais e em pesquisas na psicologia correlacionando com diversos temas, como drogadição, ansiedade, estresse, depressão e habilidades sociais. Aliás, para justificar a importância desse tema, eu trouxe aqui 2 artigos científicos da Paula Gomide, que é a psicóloga responsável por esse inventário. A Paula Inês Cunha Gomide é psicóloga, mestre e doutora em psicologia. E ela atua em psicologia forense em temas como alienação parental, parricídio, programas de intervenção com infratores, comportamento moral, estilos parentais, avaliação forense, entre outros temas dessa área. E esses 2 artigos são importantes para a gente entender a necessidade de avaliação dos estilos parentais e o quanto eles vão interferir e influenciar nos comportamentos dos filhos. O primeiro artigo que eu quero falar foi publicado pela Gomide em 2020 e fala sobre os estilos parentais e o consumo de álcool. O título do artigo é Estilos Parentais e o Uso de Álcool em Homens Brasileiros. E esse artigo mostrou diferenças significativas nos estilos parentais de homens alcoólatras e de homens não alcoólatras. Na percepção dos alcoolistas, o pai e a mãe supervisionavam de maneira insuficiente os seus comportamentos e de forma estressante as atividades deles. Estabeleciam regras de forma irregular, puniam de forma inconsistente, de acordo com o humor deles, empregavam punições físicas e não lhe ensinavam valores durante a adolescência. Em contraste, as práticas positivas foram relacionadas ao comportamento não abusivo de álcool. Então, as práticas parentais positivas foram percebidas com maior frequência naqueles homens que não são alcoolistas. E vai indicar, então, nessa pesquisa, a função protetora das práticas parentais positivas em relação ao uso abusivo do álcool. Nessa outra pesquisa, participaram 8 casais e os filhos deles. E eles separaram esses casais em 2 grupos a partir do inventário de estilos parentais, considerando um estilo parental positivo e um estilo parental negativo. No estilo parental negativo, encontraram mais scores indicativos de depressão a partir do inventário de depressão de Beck. 5 membros da família considerada com estilo parental negativo indicaram uma propensão à depressão e também alto nível de estresse, sendo que 2 deles no estresse de exaustão. Aliás, os membros das famílias identificadas com estilo parental negativo, todos eles apresentaram sintomas de estresse, enquanto que nos membros da família com estilo parental positivo, apenas 2 membros apresentaram sintomas de estresse. E em todos eles, a ausência de sintomas depressivos. Ou seja, o estilo parental nessa pesquisa foi correlacionado com depressão e estresse, indicando que quanto mais negativo é esse estilo parental, mais propenso os membros estão a desenvolver
depressão e estresse. Bom, então essas duas pesquisas mostraram a importância de se entender, avaliar e intervir em relação aos estilos parentais. A primeira, correlacionando e entendendo ao uso abusivo de álcool, e a segunda em relação a habilidades sociais, que eu não falei anteriormente, mas principalmente a depressão e o estresse. Eu deixei na descrição desse vídeo os links para acessar os artigos de forma completa. Bom, nós entendemos então quão difícil é avaliar os estilos parentais e intervir em relação às orientações aos pais. Entendemos a importância desse construto, considerando problemas psicológicos como depressão e drogadição. Mas aí fica a pergunta, o que são então os estilos parentais? O estilo parental é definido pela Gomide então como uma série de práticas educativas que os pais têm em relação aos filhos. Quais são as estratégias, quais são as práticas que eles usam para educar e socializar os seus filhos e também para controlar o comportamento deles. Já as práticas parentais, como eu disse anteriormente, são então as estratégias utilizadas pelos pais em diferentes contextos. Considerando isso, o estilo parental é o resultado da confluência de práticas negativas e de práticas positivas. Nós vamos entender que um estilo parental positivo, as práticas positivas prevalecem em relação às práticas negativas. E no estilo parental negativo ocorre o inverso. É importante salientar que os pais, mães e parentes próximos que cuidam das crianças, já que muitas famílias têm estruturas muito diferenciadas, têm vários tipos, várias práticas parentais. E a gente precisa entender qual é a frequência desses comportamentos para designar o estilo parental daquele pai, daquela mãe. Mas então, quais são as práticas positivas? Monitoramento positivo e comportamento moral. No monitoramento positivo se refere então à supervisão, ao monitoramento dos pais em relação às atividades dos filhos. O quanto os pais têm conhecimento do que os filhos fazem, quando fazem, onde fazem, do que eles gostam de fazer, quais são as práticas que eles exercem. O comportamento moral envolve então as práticas relacionadas aos valores dessa família. Valores como justiça, honestidade, generosidade. Então, por meio da prática, por meio do modelo, os pais ensinam os filhos em relação a esses valores, contribuindo para que eles tenham noção de certo e errado, empatia e senso de justiça. E quais são as práticas negativas? A negligência se refere à falta de afeto, de carinho, de cuidado em relação às necessidades dos filhos. Então, muitas vezes os pais se eximem da responsabilidade de cuidado dos filhos. E isso pode favorecer para que essa criança seja insegura, agressiva e com baixa autoestima. O monitoramento negativo, ao contrário do monitoramento positivo, se refere a uma supervisão, mas ela é muito excessiva, frequente e intensa. Então, muitas vezes os pais acabam fazendo essa supervisão de forma demasiada, repetindo instruções, repetindo ordens e acabam excedendo em relação às regras. A punição inconsistente se refere então à punição que ocorre de acordo com o humor dos pais. Isso faz com que as crianças se sintam confusas em relação a discriminar se é certo ou errado. É necessário salientar também a necessidade da punição ser consistente em relação aos membros da família, porque as crianças muito cedo aprendem o que consegue com cada membro. E aí, se todos eles tiverem o mesmo discurso, isso pode favorecer a compreensão dessa criança, de que aquilo é uma regra e não é de acordo com quem está falando, é uma regra da família. A disciplina relaxada envolve tanto a questão de não ter regras, de se omitir regras em relação aos comportamentos dos filhos, mas também quando os pais colocam regras que eles não seguem. Então eles desrespeitam as próprias regras por esquecimento ou qualquer outro tipo de comportamento. Então, por exemplo, eles podem dizer aos filhos: você não pode usar celular, mas fica um tempo todo no celular. E o castigo físico se refere, então, exatamente ao abuso físico, ao pai bater no filho como forma de punição.
acaba utilizando a disciplina corporal para educar os filhos e controlar comportamentos. Isso causa dor, machucados e feridas nas peles dessas crianças. As pesquisas vão indicar que tanto o abuso físico como a negligência mostram-se como os principais desencadeadores de comportamentos antissociais das crianças e adolescentes. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre os estilos parentais, da importância de avaliar os estilos parentais para orientação aos pais em relação aos comportamentos deles. É importante que na psicologia a gente entenda que esse é o nosso papel, acolher e não julgar o comportamento. O pai ou a mãe não deve se sentir culpado em relação a essa orientação, mas sim entender como uma demanda e a possibilidade de mudar o próprio comportamento. Então, a partir dessa compreensão dos estilos parentais, nós podemos orientar os pais em relação à educação dos filhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.